Fala, gente, tudo bem? Um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês. Vamos trabalhar aqui a disciplina Filosofia do Direito. Vocês já sabem, eu sou o professor Alexandre Nápoles Filho. E se você tiver qualquer dúvida do que a gente vai abordar aqui em nossa aula, você pode mandar sua dúvida diretamente para mim ali no meu Instagram, no Alexandre Nápoles, tá? Olha, uma dúvida comum das pessoas é exatamente o seguinte: professor, essa disciplina é muito grande, é impossível acertar. Como que eu faço para estudar? Veja, filosofia do direito realmente não é a disciplina mais fácil do seu exame de ordem da OAB. Realmente não é. A gente precisa ser sincero com vocês. Mas há técnicas que vão te ajudar a acertar a questão. Tudo bem? Então, em nossa aula aqui, a gente vai trabalhar isso para que vocês tenham uma alta chance de acertar as duas questões da sua prova. Então, recomendo que vocês não deixem de assistir a aula. Muita gente deixa de assistir a aula. Não faça isso, assista a aula, porque você vai ter uma chance real de acertar as duas questões da prova. Vamos começar logo com uma dica relevante. Olha, por incrível que pareça, mas muitas questões da OAB, a resposta você consegue acertar com base na interpretação de texto, com base até utilizando o caput da questão. Ali, ó, a pergunta da questão. Por incrível que pareça, isso é verdade, isso pode te ajudar caso você utilize aqui as palavras-chave que a gente vai utilizar e vai apontar em nosso estudo. Você utilizando palavras-chave e ficando antenado no texto da questão, esses dois pontos, esses dois aspectos vão te auxiliar bastante na hora de acertar a questão da prova, tá bom? Então fica antenado nas palavras-chave do que a gente vai trabalhar aqui e nas palavras-chave da tua questão, porque isso daí já pode te ajudar muito em que você garanta essas duas questões da sua prova, beleza? Olha, outro ponto importante é que as provas gostam de cobrar as principais obras dos autores, de vários autores que são relevantes no nosso estudo de filosofia do direito, tá? Então ali você precisa estudar Norberto Bobbio, que cai pra caramba, tá? Kelsen, Hans Kelsen, Kant. Você precisa também estudar ali Aristóteles, Platão, Sócrates. Você precisa também estudar os juristas filósofos mais modernos, como a Hannah Arendt, o Dworkin, o Ronald Dworkin, e ficar antenados nas principais obras desses autores, tá? Trabalhando ali com palavras-chave, conectando palavras-chave àquele autor. Tudo bem? Nossa aula aqui a gente vai trabalhar alguns desses autores. Também fica antenado aí em Miguel Reale, com sua teoria tridimensional do direito. Beleza? Tranquilo? Vamos começar aí numa parte geral, que também é super importante para o seu estudo, que é essa parte da aplicação do direito. Isso, com certeza, você estudou ali no seu primeiro ou segundo período da faculdade, né, na parte da teoria geral do direito. Então, quando a gente vai estudar essa disciplina, a gente vai entender, à luz do Carlos Maximiliano, que aplicar o direito significa nada mais, nada menos que você pegar uma norma e aplicá-la num caso concreto. Você fazer aí esse enquadramento de um caso concreto numa norma, de uma norma num caso concreto. Isso é o que significa essa aplicação do direito. Parece simples, né? Você deve estar falando, Alexandre, poxa, Alexandre, mas que coisa ridícula, isso é simples. Não é tão simples porque, muitas vezes, os casos são complexos e você fica com dificuldade de saber qual é a norma que se aplica para aquele caso concreto.
afora o fato de, muitas vezes, existirem mais de uma norma aplicável àquele mesmo caso concreto. Ou então, quando é uma situação nova, uma inovação da sociedade, você não vai ter ali uma norma específica para aquele caso concreto. Nessa situação, quando não há uma norma, a gente vai chamar isso da lacuna do direito. Então, ó, lacuna nada mais é do que o vazio normativo, quando não existe uma norma aplicável ao caso concreto, tá? Então, esse é um conhecimento que você precisa levar para sua prova que você certamente já estudou. Então, ó, quando há esse vazio normativo, os doutrinadores vão classificar esse vazio como sendo uma lacuna, tá? Ocorre que tem autores que afirmam que no direito não existe lacuna. Não existe essa possibilidade de um vazio normativo. Olha que coisa curiosa. Quem sustenta isso, principalmente, são os neopositivistas. Anotem aí, neopositivistas. Os neopositivistas é uma corrente da filosofia jurídica que vai sustentar, dentre outras coisas, essa ideia de que não vai haver lacuna normativa. Esse neopositivismo, ele é ancorado num positivismo lógico empírico que vai buscar o quê? Vai entender a partir da prática do jurista que sempre haverá uma solução para um conflito, para a aplicação da lei no caso concreto, tá? Então, esse neopositivismo é um movimento, né, dessa filosofia ocidental, um movimento jurídico-filosófico dessa filosofia ocidental que busca pautar-se aí nesse empirismo lógico. Tudo bem? Beleza? Então, ó, aqui a gente vai trabalhar esses autores aí, ó, Kelsen e Carlos Cossio. Hans Kelsen é o filósofo austríaco, tá? Ele nasceu na Prússia e ele vai entender que o sistema jurídico ele é em si bastante suficiente. Para Kelsen, as normas que compõem esse sistema jurídico contêm em si a possibilidade de solucionar todos os conflitos levados ali à apreciação do juiz, do magistrado, dos órgãos jurisdicionais competentes, tá? Então, para Kelsen, não há lacuna no direito, tá? É onde ele cria, que a gente vai trabalhar um pouco mais à frente, a ideia dessa teoria pura do direito, ok? Carlos Cossio, por sua vez, filósofo italiano, ele vai dizer que o ordenamento jurídico ele é pleno e completo e que não vai haver espaços vazios de juridicidade. Para ele, para o filósofo italiano, ele vai entender que o juiz ele é um elemento integrante desse ordenamento jurídico e quando a demanda chega para esse magistrado, ele vai resolver aquela lide, né? Fazendo aí o uso de todas as normas existentes no ordenamento jurídico. Então, por ser o magistrado integrante do ordenamento jurídico, o Carlos Cossio também afirma que não existe lacuna no direito. Então, eu quero que você leve para a sua prova esses dois nomes, tá? Hans Kelsen e Carlos Cossio, como grandes filósofos, autores de várias obras jurídicas que sustentam a não existência das lacunas no ordenamento jurídico, tá bom? Cada um com a sua fundamentação, conforme a gente trouxe aqui, de forma bem resumida, né? Mas suficiente para você acertar
várias questões de prova, tá bom? Mas tem autores que vão entender que, sim, o ordenamento jurídico tem lacunas, como, por exemplo, o brasileiro Serra Lopes ou então o Brunetti. Então, esses autores vão entender que, sim, o ordenamento jurídico tem lacunas, assim como o nosso ordenamento jurídico reconheceu a existência de lacunas no nosso ordenamento jurídico, tá? Então, oficialmente, vamos dizer assim, foi positivado o reconhecimento em nosso ordenamento jurídico, lá no artigo 4º da LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, lá no artigo 4º, há o reconhecimento expresso e direto de que é possível haver lacunas, mas que essas lacunas podem ser resolvidas por meio da interpretação trazida pelo operador do direito, tá? Daqui a pouco a gente detalha um pouco mais sobre essas formas de interpretação, mas é importante levar para a sua prova esse entendimento. Há juristas que entendem que não há lacuna no ordenamento jurídico e há juristas que entendem que sim, há lacuna no nosso ordenamento jurídico e o nosso ordenamento jurídico expressamente trouxe sim a possibilidade de existir lacunas no ordenamento jurídico e trouxe também a solução para tal, lançado lá no artigo 4º da LINDB, tá? Então, Brunetti e Serra Lopes vão classificar essas lacunas em dois aspectos. A lacuna formal, que é aquela lacuna na lei, e a lacuna material, que é a lacuna no direito. Para eles, a existência da lacuna ocorre no momento em que o aplicador do direito vai exercer a sua atividade, e aí, quando ele vai exercer essa sua atividade, ele não encontra no corpo das leis um preceito que solucione ali aquele caso concreto, tá? Quando o juiz, então, não consegue, pelos meios tradicionais de interpretação da norma, resolver aquele caso concreto, então vai se buscar aí, meios alternativos para a solução daquela controvérsia, daquela lide. Porque, não pode o magistrado se esquivar de julgar. É o que dispõe, inclusive, o nosso novo Código de Processo Civil. Já estava também no antigo Código Civil de 73, mas o novo Código de Processo Civil também trouxe essa normativa de que o magistrado não pode se esquivar de julgar. Tudo bem? Então, quais são as formas, então, de resolver essa lacuna existente na norma? O artigo 4º da LINDB, da nossa Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, vamos trazer aí métodos de integração da norma para suprir essas lacunas. E o artigo 4º vai dizer que deve-se utilizar esses métodos da analogia, dos costumes e dos princípios gerais do direito. Então, ele admite a existência de lacunas e traz aí esses meios próprios para a solução dessas controvérsias, por meio da analogia, dos costumes e dos princípios gerais do direito. É importante a gente lembrar que no direito penal, a analogia só pode ser utilizada em bona parte, não pode ser utilizada em malam parte. Ou seja, não se pode utilizar-se da analogia no direito penal para piorar a situação do réu. Alexandre, por que isso? Porque no direito penal se utiliza uma interpretação restrita, estrita, gramatical. Então, no direito penal, só cabe o uso da analogia se for para beneficiar a figura do réu. Alexandre, e o que é analogia? Analogia é você buscar em outra lei distinta daquela onde você se encontra para resolver aquela controvérsia. Você busca em outra lei e até em outro sistema, uma solução para aquele caso
concreto, tá? Então, na analogia, você pega, por exemplo, uma norma do direito civil, uma norma do direito tributário, uma norma de qualquer outro ramo do direito, daquele ordenamento jurídico, para solucionar aquela controvérsia que existe no caso concreto, tá? Agora, no direito penal, você só pode fazer esse uso da analogia se for para beneficiar o réu. Tudo bem? Beleza? Alexandre, me dá um exemplo disso aí, no caso do direito penal. Olha, a gente tem lá no artigo 128 do Código Penal as situações em que o aborto não vai ser punido, né? Então, no caso de estupro, ou então quando é para salvar a vida da mulher, tá? Vamos imaginar, então, que uma mulher engravida numa cidadezinha do interior, lá do Acre, por exemplo, uma cidadezinha que não tem acesso a o sistema público de saúde, não tem médicos próximos, e ela engravidou fruto de um estupro. E aí ela busca uma parteira. Olha, o que é que acontece? O nosso ordenamento jurídico dispõe, ao regulamentar esse aborto em caso de estupro, que isso só pode ser feito por meio de médicos. Parteira não é médico. Então, ó, em tese, se ela fizer essa interrupção da gravidez por meio de uma parteira, essa parteira vai responder pelo crime de aborto. Tudo bem? Sendo que, utilizando-se da analogia, né, você pode buscar outras normas do direito brasileiro para justificar uma não punição para a parteira, veja aí, em bona parte, utilizar aí a analogia em bona parte, para justificar a conduta da parteira e não incriminá-la, percebe? Então, essa é a analogia em bona parte, ou seja, para beneficiar o réu, para não puni-lo. Numa situação dessa, é possível, sim, buscar analogia, os princípios gerais do direito, você buscar aí outros métodos de integração para solucionar esse caso. Tudo bem? Beleza? É importante a gente destacar que há uma hierarquia, então você vai buscar ali analogia, se não der, por meio dos costumes, se não tiver como, por meio do princípio geral do direito, e por fim, você utiliza-se da equidade. Alexandre, nosso ordenamento jurídico permitiu a equidade? Sim, está lá no artigo 140 do novo Código de Processo Civil, no parágrafo único, que dispõe que o juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. Exemplo, ali no caso de procedimento de jurisdição voluntária. Então, ó, o juiz ele não é obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar, em cada caso, a solução que considerar mais conveniente e oportuna, é o que dispõe também o artigo 723, parágrafo 1 do novo Código de Processo Civil. Então, a equidade ela é possível sim quando a lei expressamente possibilita. É o que dispõe aí o nosso novo Código de Processo Civil. A equidade significa julgar por justiça, tá? Pelo sentido de justiça que o magistrado tem ali no caso concreto. Agora, tem que a lei expressamente assim permitir. Tudo bem? Mas tem que então seguir essa ordem hierárquica de aplicação desses métodos. No primeiro, a gente utiliza a analogia, depois os costumes, se não der para a analogia, os costumes, se não tiver como pelos costumes, pelos princípios gerais do direito, e, por fim, a equidade, quando expressamente a lei assim permitir. Tudo bem? Tá. É importante você não confundir analogia com interpretação extensiva. Alexandre, qual é a diferença? Olha, na analogia, você vai romper com os limites previstos na própria norma, tá? Havendo, então, uma integração da norma jurídica, havendo, então, essa integração da norma jurídica. Já na interpretação extensiva, apenas a gente vai ampliar o sentido daquela norma, havendo então uma subsunção. Alexandre, como assim? Olha, na analogia, você vai pegar uma outra norma, sei lá, do Código Civil para aplicar no caso de direito do consumidor,
tá? Então, você vai fazer essa analogia de uma norma do direito civil para aplicar ali no direito do consumidor. Na interpretação extensiva, você simplesmente vai elastecer aquela amplitude, dar uma amplitude naquele caso concreto. Vamos lembrar mais uma vez que no direito tributário, no direito penal, não cabe essa interpretação extensiva, tá? A interpretação ela tem que ser restrita com um texto e uma análise gramatical da norma, tá? Por quê? Porque você não pode prejudicar o réu, no caso do direito penal, e o contribuinte, no caso do direito tributário, tá? Mas no direito civil, no direito consumidor, é possível sim você fazer essa interpretação extensiva, tá? Fazer uma interpretação extensiva aplicando-se ali no caso concreto. Beleza? Tranquilo? Então, interpretação extensiva, você amplia o sentido. Na analogia, você busca uma outra norma aplicando aquela outra norma naquele caso concreto, tá? Beleza. Vamos falar um pouco sobre as antinomias, tá? Alexandre, o que é antinomia? Antinomia é quando há um conflito entre duas normas que são incompatíveis dentro do mesmo ordenamento jurídico, tá? Então, ó, dentro do mesmo ordenamento jurídico, você tem duas normas que dizem coisas opostas, conflitantes. Por exemplo, o Código de Trânsito brasileiro vai dizer, sei lá, dando um exemplo, é permitido é, fazer tal conduta X. Aí dentro do mesmo ordenamento jurídico, imagina que uma outra lei diz que aquela conduta X não é permitida. Veja, então, sei lá, tem um Código Civil dizendo que aquela conduta X é permitida e o Código de Trânsito dizendo que aquela conduta X, a mesma conduta, não é permitida. Veja, então, temos dentro do mesmo ordenamento jurídico duas normas conflitando, cada uma dizendo uma coisa diferente para uma mesma conduta, tá? Isso é o que a gente chama de antinomia, tá? É o que a gente chama de antinomia. E aí, a gente, por meio desses métodos de interpretação, de integração da norma, a gente vai buscar a solução para essas antinomias. É importante, então, a gente destacar que para existir uma antinomia, essas duas normas devem estar no mesmo espaço, no mesmo tempo e ter ali a mesma validade pessoal material. Ou seja, tem que estar válidas no mesmo período, ou seja, tem que ter essa validade temporal, porque não há antinomia entre uma norma atual e uma norma já revogada. Então, imagina uma norma de 1810, que já foi revogada, né? Não há antinomia entre essa norma de 1810 e uma norma, por exemplo, da Constituição Federal de 88, tá? Então, ó, isso não há conflito entre essas normas, porque são normas que estão em validades temporais distintas. Então, não haverá antinomia. Só haverá antinomia se elas estiverem ali ambas válidas, ambas em vigência naquele tempo, tá? Então, ó, tem que ser válidas no mesmo ordenamento jurídico, no mesmo período e também válidas para as mesmas pessoas, tá? Por exemplo, não há antinomia entre normas que se aplicam apenas à administração pública e normas aplicáveis tão somente às relações privadas, tá? Então, ó, tem que estar no mesmo âmbito de validade temporal, espacial e pessoal e ou material. Há dois tipos de antinomias e as provas gostam de explorar isso: as antinomias aparentes e as antinomias reais, tá? Alexandre, qual é a diferença entre antinomia aparente e antinomia real? Veja, antinomia aparente é também chamada de antinomia solúvel, por isso que o nome é aparente, porque ela é passível de solução, de ser resolvida por meio ali da aplicação dos métodos dos critérios hierárquico, da especialidade ou critério cronológico, tá? Então, ó,
Alexandre, o que é esse critério hierárquico? Uma norma superior, ela revoga uma norma inferior, tá? Então, a Constituição Federal vai revogar qualquer norma infraconstitucional que seja contrária a ela. Alexandre, como é que se faz isso? Por meio do famoso controle de constitucionalidade realizado por nossos tribunais, né? Também o controle de constitucionalidade é muito estudado no nosso direito constitucional. Beleza? Então, no controle de constitucionalidade, você vai analisar, uma das coisas que se analisa é exatamente essa hierarquia, né? Então, a norma de hierarquia inferior vai ser revogada por norma de hierarquia superior. Também tem o critério cronológico. O critério cronológico significa que a lei mais nova, ela vai revogar a lei mais velha, tá? Pelo critério da especialidade, a norma especial, ela revoga uma norma geral, tá? Alexandre, como assim uma norma especial revoga uma norma geral? Então, imagina que tem um artigo do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai dispor sobre tal fato específico. E tem o Código Civil estabelecendo de forma diversa. Veja, pelo critério aí da especialidade, o ECA, ele é uma norma específica para o público das crianças e adolescentes. Então, o ECA vai prevalecer em detrimento do Código Civil. Ambos estão na mesma hierarquia, mas pelo critério da especialidade, você vai entender que vai se aplicar o ECA em relação, em preferência ao Código Civil, que é uma norma geral. Percebe? Ok? Tá, então temos aí esses critérios, esses métodos de aplicação para resolver as antinomias solúveis, as antinomias aparentes. As antinomias reais são aqueles conflitos existentes quando não são resolvidos com esses métodos do critério hierárquico, da especialidade e cronológico, tá? Exemplo disso, Alexandre. Imagina que você tem ali o Código de Trânsito Brasileiro dizendo que para tal rodovia é permitido, tem um artigo dizendo que para tal rodovia é permitido circular até 90 quilômetros por hora. E tem outro artigo na mesma lei dizendo que naquela rodovia, naquela situação ali, é permitido circular numa velocidade de até 60 quilômetros por hora. Num caso concreto em que você está dirigindo nessa rodovia a 70 quilômetros por hora e um fiscal lhe para, um agente de trânsito lhe para, qual é a norma que ele vai aplicar para você? Tá? Então você tem aí um conflito real, né? Você tem um conflito real em que você tem dois artigos, dois dispositivos, ou seja, da mesma hierarquia, ambos foram aplicados no mesmo tempo, porque estão na mesma norma ali no Código de Trânsito Brasileiro, né? E ambos têm pelo critério da especialidade, você não tem como distinguir um do outro, porque estão ali no mesmo código, tá? Então, ó, qual é a solução para isso? A solução se dará por meio dos métodos de integração ou então criando-se uma nova lei. Então, ó, quando estamos diante de uma antinomia real, tá? De uma antinomia real, duas soluções se apresentam. Duas. E isso as provas gostam de cobrar, tá? Então, ó, primeiro, você cria uma nova lei, tá? Então, se você criar uma nova lei e essa nova lei vai preferir um artigo em detrimento do outro, dizer, ó, o artigo que prevalece é o artigo que dispõe que naquela rodovia tem que circular até 90 km por hora. Beleza, então resolveu-se o problema. Ou se cria uma nova lei, ou então você vai utilizar ali aqueles métodos de interpretação, de integração da norma para resolver a lacuna, como é que a gente viu lá atrás. Ou seja, você vai utilizar a analogia, os costumes, os princípios gerais do direito, ou então a equidade para resolver esse conflito. Ou seja, diante de uma antinomia real, a gente vai precisar do intérprete para resolver essa antinomia, esse problema que é insolúvel, né? Insolúvel quando a gente bota entre aspas, porque é insolúvel pelo método comum de interpretação, que é utilizando o método hierárquico, cronológico e da especialidade.
Beleza? Então, ó, o artigo 5º da LINDB, ele vai exigir do magistrado a discricionariedade e o uso do princípio máximo de justiça, ao apontar que, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ele se dirige e às exigências do bem comum. Tá vendo? A possibilidade do magistrado, do intérprete, ele utilizar aí da equidade, do sentido de justiça para resolver um caso concreto. Então, ó, jamais o juiz vai poder se esquivar, ele sempre vai ter que buscar uma solução para isso. Essa antinomia real, a gente chama ela de antinomia de segundo grau. Já a antinomia solúvel ou aparente, a gente chama ela de antinomia de primeiro grau. Norberto Bobbio, ele vai falar muito sobre essas questões das lacunas do direito, né? O Norberto Bobbio, filósofo italiano, né? Aí do século XX, uma obra que é muito explorada pelo exame de ordem, é a sua obra Teoria do Ordenamento Jurídico, e nessa obra ele fala dessa unidade, da coerência e da completude do ordenamento jurídico, tá? E dentro dessa obra dele, ele vai falar das normas primárias. É importante você levar para a sua prova. Norma primária, Norberto Bobbio, e qual é o entendimento dele sobre norma primária. Para Bobbio, a norma primária vai ser aquela que vai descrever ou disciplinar o comportamento que se pretende controlar da pessoa. Tá? Por exemplo, no artigo 121 do Código Penal, está lá proibindo que uma pessoa mate outra. É proibido você matar uma pessoa sob pena de você ser enquadrado no crime de homicídio do artigo 121 do Código Penal. Então, para Bobbio, a norma primária é essa norma que vai descrever qual é a conduta que é proibida, tá? É diferente do entendimento de Kelsen, porque para Hans Kelsen, a norma primária não é aquela norma que quer proibir o comportamento, mas sim a sanção. Então, lá no artigo 121 do Código Penal, tem dizendo que é crime matar alguém, tá? Então, para Bobbio, a proibição de matar alguém é a norma primária. A pena aplicada para quem mata alguém, para Kelsen, a pena, a sanção, ali é onde se encontra a norma primária, porque para Hans Kelsen, a sanção é a parte mais importante de uma norma jurídica, e não, como diz Bobbio, ali a conduta que disciplina o comportamento, tá? E o dispositivo que busca disciplinar o comportamento para Hans Kelsen não é a parte mais importante da norma jurídica, tá? No próximo bloco, a gente continua falando um pouquinho mais sobre as lacunas da lei à luz de Norberto Bobbio e como a gente entra no estudo de outros filósofos para sua prova. Não saia daí.